Bom, assistimos Os Parsas 2. Normalmente a gente está indo assistir filmes que são aguardados, filmes que já estão sendo comentados, e dessa vez a gente fez algo bastante diferente. Fomos até o cinema e escolhemos o filme que a gente viu em cartaz, que estava mais nos chamando a atenção. Os Parsas 2, na verdade, era um filme que a gente tinha uma certa curiosidade de assistir, né? Cinema nacional, normalmente regado de preconceito, todo mundo acha que vai ser uma qualidade um filme de péssima qualidade, uma estrutura precária assim no filme, uma atuação ruim. É que o pessoal traz um certo preconceito do cinema nacional porque acaba linkando filmes feitos no Brasil com filmes de baixa qualidade. A única coisa que foi muito bem feita na década de 80 e na década de 90, com raríssimas outras exceções, foram os filmes de comédia voltados para o público infantil. Antes de nós começarmos a falar então sobre Os Parsas 2, nós pedimos para que você se inscreva no canal, você clique no sininho, né, que está logo aqui embaixo. Inclusive também nos acompanhe nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, que eu voltarei agora a ter mais ser mais assíduo, né? Exato. Mais assíduo. Então, entra a nossa vinheta aí. Tá que pariu, doido, tem pra ninguém, doido, pra ficar bem, muito bem, vem também, que é nós que tá que pariu, doido, que mundo doido, doido, quando a vida se embaça. Pessoal, como já falado, assistimos então Os Parsas 2, né? Conhecido como o filme do Whindersson Nunes, né? Filme do Whindersson Nunes, exatamente. Eu vou dizer para vocês, no início do filme, antes da vinheta, nós falamos sobre os preconceitos que as pessoas têm para com o cinema nacional e nós temos que confessar, nós também fomos assistir esse filme com um certo preconceito. Nós achávamos que nós tínhamos feito bobagem. Quando nós entramos no cinema, nós sentamos na cadeira, nós pensamos, poxa, mas a gente poderia ter, quem sabe, tido uma outra escolha, né? Devíamos ter ido assistir, quem sabe, um outro filme. Eu admito que esse ainda era meu pensamento nos 2 primeiros minutos de filme. Isso aí eu acho que é o primeiro ponto a ser comentado, né? O filme, ele demora um pouco para ele se desenvolver, né? Os 5 primeiros minutos deste filme, eles servem para que o espectador ele calibre, né, a sua condição crítica para com aquilo que está aparecendo na tela. Eu digo que nós que fomos com uma certa, vamos dizer, com um certo ar de preconceito, com uma certa hesitação para assistir este filme, depois dos 5 minutos nós já estávamos dentro do filme, vivendo a atmosfera do filme, rindo com as piadas. Eu digo que foi um dos filmes de comédia que eu assisti ultimamente, eu acho que no último ano, que eu mais realmente ri assistindo o filme, achando engraçado as situações, achando engraçado as atuações. Mas como tu disse antes, na década de 90, antigamente, assim, o que mais fazia sucesso no Brasil seriam os filmes de comédia, assim, dos filmes nacionais. Um dos exemplos, e que creio eu que seja uma grande inspiração do filme, seria Os Trapalhões, né? Porque tem muito de Os Trapalhões no filme. Esse filme, primeiro que ele começa justamente onde o primeiro termina, né? Ele começa contando a trama ali sobre o vilão do primeiro filme preso. O casamento do Romeu, que é um do grupo principal, com a filha lá do cara que lavava dinheiro. A esposa do Romeu, ela não aparece. Ela aparece numa videochamada. Numa videochamada. Então, o filme, ele se desenvolve basicamente com o núcleo principal, que é o Tom Cavalcante, o Tiro Lipa e o Whindersson Nunes, né? E o Bruno de Luca também. O Bruno de Luca mas ele não estaria ele faz parte da trama ele principal. faz parte da trama principal, quem sabe no primeiro filme ele teve uma importância maior. Neste agora, ele é o dínamo que faz com que a história se ligue, né? Mas ele, propriamente dito, não faz parte do núcleo de comédia, a parte realmente humorística, né? Da história. Pois bem, o filme, como o Enzo agora acabou de falar, ele tem muito de Trapalhões. Tem muito sabe? de Ele Trapalhões. tem a fórmula aragônica de fazer cinema lá da década de 80. O que não é ruim, da porque década de 90. era algo muito bom que eles faziam. Assim, como é que se fazia cinema na década de 80 e 90? Se fazia de uma maneira muito barata, né? Sim. Essas megas produções que envolvem milhões de dólares, isso é uma coisa muito de hoje, muito de agora. Como é que era feito antigamente? Você pegava uma casa e montava uma história sobre aquela casa. Fazia um orfanato, ou fazia uma grande escola, tinha a escola maluca, tinha a escola aloprada. Tu tinha sempre mais ou menos as mesmas figuras, que era Xuxa, Angélica, Sérgio Malandro, os Trapalhões, Paquitas fazendo esse tipo de filme, tá? Supla, bem lembrado. Não, mas o Supla acho que foi muito pontual, né? Vocês ouvem essa voz assim, se nós estivéssemos falando com... Se nós fôssemos um vídeo do Léo Stronda, esse seria o nosso Blazer, né? Mas assim, brincadeiras à parte, é muito bem lembrado, Evandro. Tem o Supla também, eu acho que foi em Lua de Cristal, né? Então o que acontecia? Tu fazia o filme, tu pegava um circo e desenvolvia uma história dentro daquele circo. Então primeiro tu tinha a locação e tu desenvolvia a história dentro daquela locação.
Filmes mais caros, como foi o caso de Saltimbancos Trapalhões, que tinham várias locações, Sim, tu né? tinha mais tu já tinha mais financiamento, Eram tinha uma verba exceções, maior. eram exceções. Filmes como Lua de Cristal, que também se passavam em mais do que um ambiente, eram exceções. Os filmes, eles mais aconteciam dentro de uma locação única, né? Nós tínhamos aí Sonho de Verão, um filme feito pelo Sérgio Malandro, eu não lembro exatamente o ano, acho que foi 1990, por ali, me arrisco a jogar. A única intenção né? disso era baratear o custo do filme. Tu tinha pessoas que eram mais famosas na época e tu tinha uma única locação. Não, mas assim, até as pessoas que eram mais famosas, elas eram normalmente ligadas ao estúdio em questão, que elas já tinham um contrato, então não era caro fazer um filme na década de 80, na década de 90, essa era uma grande verdade. E este filme, ele foi montado sob os mesmos moldes, né? A gente não teve acesso ao orçamento, nós não fomos atrás dessa informação, mas o que realmente nos chamou a atenção foi a fórmula utilizada, né? Pegou-se lá uma colônia de férias, o filme basicamente ele passa no hotel, os primeiros 15 minutos é num hotel, né? Do qual eles fogem, inclusive. Aparece uma viagem onde eles estão em deslocamento, muito pouco, e a colônia de férias, né? Periquito Alegre. Periquito Alegre, bom nome, né? Então, assim, o filme passa dessa forma, ele se desenvolve desse jeito, né? Os 5 primeiros minutos, como eu falei, assim, são os minutos que a gente... Tem que se adaptar ao filme nesses 5 como eu falei, a gente tem que calibrar o nosso senso para com aquilo que nós estamos vendo. Tudo é bom? Não, nem tudo é bom, né? Eu costumo dizer... Nem o filme tem tudo de bom. Que, assim, ó, alguns excessos, eles podem ou não ser administrados dentro da trama pelo conceito, consenso, pela história, pelo contexto do filme, né? O Tom Cavalcante, ele cometeu alguns excessos, né? Em determinados momentos eu entendo que ele se inspirou, quem sabe, demais no Renato Aragão, né? Ele tem muito de Renato Aragão e de Tom Cavalcante dentro daquele personagem. Toinho, acho que é, né? Sim, o personagem Toinho. O personagem que é o personagem que é o protagonista, que é o personagem principal, né? Pelo menos é aquele que tem os seus holofotes, que está ligado ao maior número de takes ao longo do filme. Um cara que eu também achei muito forçado foi o Tirulipa. Né? Mas o Tirulipa, ele dá o ar humorístico que era aquilo que tu via muito nos Trapalhões. Bem caricato, assim, né? Assim, ele era o Zacarias. O Tirulipa, ele é a mistura do Zacarias com o Mussum, né? Porque o Mussum fazia aquela paradinha, moleque, sabe aquela parte que ele falava? Moleque nojento. Moleque, mas eu vou meter a mão em cima, sabe? É um filme que completamente atemporal, assim, no sentido de que ele parece que ele não se encaixa na maneira atual de fazer cinema, porque ele não obedece o politicamente correto, e que é a parte mais interessante do filme. O filme faz bullying, o filme faz piada com gordo, o filme faz piada com nordestino, o filme faz piada com as características das pessoas. Eles têm o próprio Tião Macalé, lá do filme dos Trapalhões, eles têm que é o motorista do ônibus, né, o que leva os jovens até a colônia de férias. Eu acho que é uma das partes mais engraçadas que tem, inclusive, no filme, né? Isso volta depois e continua engraçada, muito bom. O Tom Cavalcante, ele é bastante engraçado em momentos específicos, como quando ele tá limpando a cozinha lá. Eu acho que exagerei um pouquinho, assim. Aquele encheu de sabão em pó, né? assim, o lugar. Então, assim, ó, pontos altos do filme. O que há de melhor neste filme? Primeiro, novamente falando, a fórmula utilizada, tá? Eles não tentaram fazer um filme com o formato década de 80, apresentando a década de 80, não. A gente viu os dias de agora. A gente via ali o quê? Né? A nossa época ali sendo retratada, mas a maneira de fazer filme é a forma em que os filmes eram feitos na década de 80 e na década de 90. Ponto alto, ponto forte. Mostra que tu consegue fazer cinema de qualidade, voltado a uma comédia, voltado ao público infantil, sem se preocupar com mimimi, e que funciona, e que dá certo. O pessoal estava dando muita risada no cinema. Então, vale muito a pena, vale muito a pena. Outro ponto forte do filme. Quem tu achou que foi... Em termos de personagem, de atuação, onde que tu achou que foi o ponto mais alto, Enzo? Cara, eu acho que o Whindersson Nunes sendo ele mesmo, assim, porque o Whindersson Nunes do filme seria quase ele da peça de stand-up dele da Netflix. É muito parecido o personagem dele com a peça dele mesmo, porque ele é um cara engraçado. Normalmente eu e o Enzo, nós divergimos, né, em alguns pontos dentro da nossa análise, dentro da nossa crítica. Mas neste aspecto, nós somos convergentes. O Whindersson Nunes realmente roubou a cena. Sim. Né? Ele estava ali contracenando com um ator consagrado de comédia. Nós estamos falando de Tom Cavalcante, né? Um ator que está dando certo há praticamente quase 3 décadas aí, né? Tu tem o Tirulipa, que é palhaço de profissão. Sim. Né? E tu tem o youtuber. E tu tem alguém que teoricamente devia, assim, ó, não conseguir acompanhar o ritmo humorístico da comédia, do filme, e muito pelo contrário. As melhores cenas são do Whindersson Nunes
é aquilo que realmente extrai o riso natural, o riso autêntico das pessoas, né? Obviamente tem alguns pontos em que ele está amarrado no roteiro, que ele está preso no roteiro. Tem uma piada que eu particularmente não achei, eu digo que está no conjunto das piadas menores, que é aquela piada lá do dedo, do olho de Tandera, lá, Sim. então... Aquele ali foi um momento que eu acho assim, que foi um dos pouquíssimos momentos baixos do Whindersson, porque todo o resto, né, ele literalmente A picada roubou, de abelha, né? ele Muito roubou bom. a cena. Não, a picada de abelha, a cama que despenca em cima dele, o close que é feito, sabe? A maneira em que ele fala, a forma em que ele interage, a própria, a roupa que ele... Muito bom, sabe? É um dos pontos fortes do filme. O Tiro Lipa, eu acho que ele tem uma atuação mediana, né? Tipo assim, ele se excede, se espera que ele se exceda, mas ele se excede de certas formas, às vezes, que o negócio grita aos olhos, assim, aos ouvidos, passa do ponto. E o Tom Cavalcante é o nosso ator forçado, que é muito bom em alguns momentos do filme. Alguns momentos do filme ele é muito bom, e em outros momentos a gente olha assim, pra que isso? O que não precisava. Aquelas frases prontas, ele tem uma frasinha lá que ele repete direto, não lembro agora, sabe? Então aquilo ali não precisa. Os Parças é bom. Dentro da nossa categorização de notas aqui, né, que nós estamos fazendo em alguns filmes aqui, numa escala de 5 estrelas, Os Parças têm 5 estrelas. Por que Os Parças 2 têm 5 estrelas? Porque nós estamos considerando ele pelo aspecto formato de filme. Sim. É um filme de comédia, cinema nacional, observando a ótica, a maneira, o jeito da década de 80 e 90, como eu falei anteriormente, o sistema aragônico de fazer filme, né? Aonde tu pegou pessoas diferentes, né? Quem sabe o Tom Cavalcante e o Tiro Lipa poderiam ter alguma convergência, mas nós tínhamos ali o Whindersson Nunes, né? Que poderia não ter funcionado muito bem. Nós tínhamos ali a menina que... A Mariana Santos. A Mariana Santos, que poderia, quem sabe, Teve o Falcão no ter filme. funcionado muito bem. O Falcão Tivemos a Simone, do Simone Simaria, na festa. Pessoal, o filme é um filme que merece ser assistido. A gente recomenda àqueles que ainda não viram, vão para o cinema, livre de preconceito, sente-se e compre uma pipoca, é um filme família para você assistir. Inclusive dissemos que ele teve algumas piadas politicamente incorretas de gordo, de algumas Vale a pena. coisas. Ele continua sendo um filme família. Ele continua sendo filme família, é um filme sem mimimi, é uma maneira antiga de se fazer cinema, então recomendamos muito que vocês vão, assistam. A gente procurou fazer esse vídeo livre de spoiler, né? Vocês percebam que a gente acabou não contando nada que fosse comprometedor. Não, nada da história, a gente falou da história do início, que era a história do primeiro filme. A gente falou aqui sobre a sinopse que tu encontra em qualquer site quando tu vai assistir um filme. No Adoro Cinema tem mais spoiler. O que nós podemos dar aqui é o nosso selo de qualidade, podemos carimbar aí na tela o nosso selo de qualidade, dizer para vocês que vale a pena assistir um filme que, quem sabe, tinha tudo para não funcionar direito e deu muito certo.